A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a alegria do Espírito em todos aqueles que receberam poder para serem feitos filhos de Deus. Hoje nós vamos meditar sobre a morte de Cristo. A morte de Jesus desperta nos homens muitos sentimentos. E em todos que veem um homem sacrificado, um homem morto na cruz, a crucificação pode despertar em nós emoções. Quantos olham para um crucifixo? Veem apenas um homem morto. Mas as Escrituras revelam uma coisa gloriosa a respeito da morte de Cristo. Na realidade, a morte de Cristo tem um efeito tremendo em nós, os que cremos. E precisamos perceber os efeitos da morte de Cristo em nossa vida. Se a morte de Cristo não tiver efeito na sua vida, então ainda não sabe o significado do que é ser cristão. Todos nós que somos cristãos devemos perceber o efeito tremendo da morte de Cristo em nossa vida. E assim está escrito primeiramente em Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Primeira coisa, fomos batizados na morte de Cristo. E assim ele explica. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Mas, então, estes são os pontos. Nós fomos batizados na morte de Cristo, fomos sepultados com ele e ressuscitados com ele. Estamos unidos na semelhança de sua morte. Com ele foi crucificado o nosso velho homem. Nós, como pecadores, morremos com Cristo. E diz o versículo 7, quem morreu está justificado do pecado. Então, se morremos com Cristo, nós agora vivemos uma vida justa, porque o poder do pecado morreu com ele. Mas o que aconteceu na morte de Cristo? Na hora que Jesus morreu na cruz, qual foi o resultado? Nós não podemos aprender isto somente como doutrina. Podemos a vida inteira ver, ouvir, ler a respeito da morte de Cristo. Muitos representam isto e fazem cenas e refazem as cenas da paixão de Cristo, mas não tendo efeito nenhum na alma deles, não há poder nenhum nisto. Por que tantos estão sem o poder de Deus nas suas vidas? É porque são religiosos nominais. Ainda não sofreram o efeito daquilo que aconteceu com Cristo. Nós precisamos sofrer o efeito da morte de Cristo. E estes foram os efeitos da morte de Cristo. As consequências, os resultados. Vejamos, está em Mateus capítulo 27, versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Primeiro efeito. Tremeu a terra. Segundo efeito. Fenderam-se as rochas. Terceiro efeito.
Abriram-se sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Quarto efeito. Na verdade, são 4 os efeitos. 4 é o número do homem. São os efeitos na vida humana da morte de Cristo. Se nós fomos plantados ou se fomos batizados na morte de Cristo, estas 4 coisas devem acontecer conosco. A primeira coisa que deve acontecer em nossa alma, nós devemos perceber que o véu foi rasgado. O que é o véu? É a nossa mente natural. A nossa mente natural precisa de ser rasgada, porque senão não perceberemos a presença de Deus, não entenderemos. A nossa mente estará como um véu a nos separar do Espírito de Deus. Este é o primeiro sinal de que a morte de Cristo teve efeito em nosso coração. Segundo efeito, tremeu a terra. Um terremoto. Todos nós precisamos ter e viver um terremoto em nossas vidas. O que é tremer a terra? A terra simboliza o nosso coração. Veja em Mateus 13 que Jesus explica que a terra é o nosso coração. E o que é o nosso coração? A nossa mente, vontade e emoção precisam de ser atingidas. Precisa de perder a confiança própria. O que simboliza espiritualmente tremer a terra é que devemos perder a confiança em nós mesmos. Quando nós passamos por um terremoto, e a morte de Cristo é um terremoto em nosso coração, e nós perdemos a confiança própria. Se alguém não perder a confiança própria, ele continuará sendo o Deus dele mesmo. Terceiro efeito. Fenderam-se as rochas. Aqui simboliza as fortalezas de Satanás, que está na mente humana, no coração humano, na vontade humana. Veja que até os dias de hoje, Cristo é razão de muitos debates. Cristo é razão de muitos estudos. Cristo é razão de muita teologia, de muitos seminários. Cristo é razão de muitos hinos, de muitas coisas segundo os homens. Mas há algo no coração do homem que precisa de ser rompido. E é chamado de fortaleza. Fortaleza são rochas, dureza de coração. O coração duro, endurecido pelo pecado, endurecido pela natureza maligna, é preciso de ser atingido. A sua mente precisa de ser atingida. A sua vontade precisa de ser mudada. A sua emoção precisa de ser curada. A maioria das doenças psicológicas é devido ao egoísmo e ao cuidado excessivo consigo mesmo. Isto são fortalezas do inimigo e que fazem o homem sofrer. Na hora que Jesus entrega o seu Espírito, as rochas se fenderam. Isto é, as fortalezas, os pensamentos fortes do inimigo foram atingidos em nosso coração. A quarta coisa, ou quarto efeito, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Vida, ressurreição. Isto é resultado da morte de Cristo. Muitos não percebem que a vida a qual Jesus veio trazer, e ele disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, depende da morte de Cristo. Se nós não morrermos com Cristo, nós não temos como viver a vida de Deus, pois viveremos, é o que está escrito em Romanos 6, viveremos a vida do velho homem. E se estivermos vivendo a vida do velho homem, estaremos pecando sempre. A nossa vontade será para o pecado. Veja aqui em nossa cidade, quando pregamos o Evangelho e saímos a pregar o Evangelho, as pessoas estranham. Alguém sozinho numa praça pregando o Evangelho é estranho para as pessoas. E as pessoas pensam que isto é loucura. Mas quando é algo para a carne, para o homem natural e para o pecado, não há estranhamento. Então, os sons podem serem altos. Então, as pessoas podem estar seminuas.
podem fazer o que querem e não assustam as pessoas. E não é estranho. Estranho é pregar o Evangelho e falar a palavra de Deus. Por quê? Porque as pessoas vivem a vida velha. É a vida da carne, é o coração velho. É o velho pensamento do homem. Estão cheios de religião, mas não compreendem. Podem carregar no peito uma cruz, mas não tem efeito na mente. Se não tem efeito na mente a morte de Cristo, se não tem efeito na mente da morte de Jesus, a cruz exterior não lhe valerá nada. Nenhum símbolo pode mudar a vida do homem. Somente a realidade da morte de Cristo no nosso homem interior pode fazer de nós nova criatura. É por isso que Romanos 6 diz que nós vamos viver em novidade de vida. E esta é a razão. A cruz tem um efeito tremendo em nosso ser. Por isto, os falsos mestres estão ensinando religião ao povo. Estão tentando fazer alguma coisa para agradar a Deus. Não é assim? E muitos acham que vão agradar a Deus por causa do seu dinheiro. Outros vão agradar a Deus porque estão cantando para Ele. Outros vão agradar a Deus porque estão fazendo um teatro representando algo de Cristo. Ora, estas coisas não podem agradar a Deus. Deus, o único Espírito vivo e verdadeiro, já disse no capítulo 15 de Mateus: este é meu filho amado, a ele eu ouvi. Tudo de Deus está em Cristo. E toda a obra de Cristo tem um efeito tremendo na nossa alma, na nossa vida, se nós cremos com sinceridade. Quem tem fé com sinceridade vai sofrer na sua vida os efeitos da morte de Cristo. E isto inclui ressurreição e vida. Agora, veja, o capítulo 6 de Romanos explica a aplicação da morte de Cristo na nossa vida diária. E o próprio Jesus disse: toma a sua cruz a cada dia e negue a si mesmo. E é assim que nós entramos na igreja e vivemos no reino do céu. Pois o nosso velho homem, a fonte de todos os problemas. Se alguém quer deixar um vício, se o velho homem morre com Cristo, o vício desaparece. Se alguém é maledicente, fofoqueiro, se morre com Cristo, o fofoqueiro morre. É esta a razão. Se alguém é ladrão, furta, rouba, engana. Se alguém é mentiroso, se morre com Cristo, então o pecado morre. Então a natureza pecaminosa morre. Não há outra maneira a não ser passar pela morte de Cristo. Do contrário, o velho homem está vivo e praticando as coisas erradas, com desejos errados, pecando, adulterando, prostituindo. E é assim, o velho homem é cheio de vícios. Portanto, não tenham uma boa visão do velho homem. Há uma cruz e há um homem na cruz. Quando olharem para a cruz e o homem da cruz, percebam: esta cruz é para cada um de nós. Esta morte é para cada um de nós. Se não for assim, como serão cristãos? É que tipo de cristão nós seremos se a morte de Cristo não teve efeito na nossa vida? Sim, nós precisamos desta morte para que vivamos eternamente, tenhamos a ressurreição e a vida. Portanto, em cada um o véu tem que ser rasgado. A mente natural tem que ser rasgada, senão você não compreende quem é Deus, nem sabe quem é Deus. Somente imagina e pensa que Deus é como os seus pensamentos. Não, não é. Este é o rasgar do véu. A segunda coisa é tremer a terra, é deixar a autoconfiança, deixar de confiar em si mesmo. A terceira coisa, prender-se às rochas. São os pensamentos firmes que nós temos erradamente, pensamentos enganosos, fortalezas do inimigo, isto é fendido na cruz. E a quarta coisa
abriram-se o sepulcro, isto é, saímos da morte do pecado. O salário do pecado é a morte. E nós saímos da morte pela morte de Cristo, porque o nosso velho homem é morto no pecado. Portanto, vamos dar graças ao Senhor Jesus Cristo e que a nossa fé não seja somente uma fé de aparência, uma fé religiosa, no mau sentido. A religião trouxe uma aparência de fé, mas a fé real, ou que Tiago, na sua carta, chama de fé operosa, aquela que opera. Operar significa tirar algo de nós. A cruz faz uma operação em nós, de tal maneira que o velho homem morre. É maravilhoso, e que todos, irmãos e irmãs, percebam a realidade da morte de Cristo. Isto é verdade, isto é para a eternidade. Tudo está antes da morte e depois da morte. Antes da morte de Cristo, a vida velha. Depois da morte, a ressurreição e a vida. É assim que Lázaro saiu do sepulcro. Quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Portanto, que a cruz tenha em ti que crê estes efeitos. E então viverás em novidade de vida e estarás no reino do céu. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo estejam enchendo os vossos corações. E todos que creem, esperam e sinceramente confiam no Senhor e amam o Senhor, estejam participando na nossa comunhão com o Pai e o Filho. A paz do Senhor a todos. Amém.